nesta manhã, vem ao encontro de cada pessoa, meu Pai, que está aqui. Essa pessoa, meu Pai, que veio de perto, que veio de longe. Essa pessoa que entrou aqui angustiada, aflita. Quem sabe, meu Pai, triste, desanimada. Mas o Senhor é Deus que levanta o que está caído. O Senhor é Deus que dá força àquele que está fraco, e dá vigor ao que está cansado, e dar alívio ao que está sobrecarregado. Oh Espírito Santo, toca na tua igreja agora, Senhor. Toca na vida do teu povo, Pai. Eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço a minha insignificância, a minha pequenez. Eu reconheço as minhas falhas, os meus erros. Eu reconheço, Pai, que eu dependo única e exclusivamente de Ti. Mas o Senhor pode socorrer, o Senhor pode ajudar. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. Igreja, estenda suas mãos para o nome dEle aqui no altar. Estenda suas mãos para o nome de Jesus Cristo, que está escrito nesse altar, porque esse nome é grande, esse nome é poderoso. Estenda suas mãos para o nome dEle agora e clame a Ele, que em nome de Jesus Cristo, o poderoso, isso, estenda suas mãos, estenda a água e clame que em nome de Jesus você seja curado agora, que em nome de Jesus Cristo você seja liberto agora. Isso, com as mãos estendidas para o nome dEle, clame a Ele, igreja, invoque Ele, porque Ele pode te socorrer, porque Ele pode te ajudar, porque Ele pode te libertar. O nome dEle está acima de todo nome. A palavra diz que só há salvação no nome dEle. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor Jesus, consagra esta água. Essa água está estendida para o teu nome. Consagra esta água. Retire um pouco desta água agora. Coloca um pouco desta água. Coloca um pouco desta água neste cálice agora. E você vai estender esse cálice para o nome dEle. O nome dEle que é exposto de forma grande no altar, com seus olhos fechados. Peça a Ele para consagrar essa água. O Senhor disse que o Senhor é a água. O Senhor é a água da vida. O Senhor é a água da cura. O Senhor é a água da libertação. E nós estendemos esta água para o teu nome e te pedimos, ó Pai, consagra agora, unge agora, em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. E quando essa pessoa beber, ela receba virtude, ela receba poder, ela receba milagres agora. Que haja cura, que haja libertação agora, em nome de Jesus. Beba da água, igreja. Coloque a garrafinha na cadeira e a mão sobre a sua cabeça, porque Deus está aqui. Deus está aqui. Aonde Deus está, o mal não pode ficar. Aonde Deus está, a doença não pode ficar. A amarração, a miséria tem que ir embora. A praga, a maldição, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Aonde houver uma força maligna, aonde houver uma ação do mal, eu exijo que esse mal vá embora agora. Eu exijo que esse mal saia daí agora. Esse espírito de doença, de amarração, esse espírito de miséria, sai dessa vida agora.
Em nome do Senhor Jesus, abandona esse corpo agora, abandona essa vida. Sai daí, força do mal. Sai daí agora, o espírito que oprime, que deprime, que amarra a vida dessa pessoa, vai saindo daí agora. Em nome de Jesus Cristo, abandona. É você que está em forma de um nódulo, de um caroço, de um cisto. É você que está em forma dessa enfermidade no sangue, essa bactéria. É você que está causando o entupimento das veias, das artérias. Aonde houver uma força maligna, aonde houver o mal, vai saindo agora. É você espírito, é você espírito que age nessa família desde os antepassados. Essa doença, ela vai passando de geração em geração. Essa maldição no casamento, essa infelicidade no casamento, ela vem do passado, ela vem dos avós, ela vem dos antepassados dessa pessoa. Esta amarração financeira, eu digo, sai daí agora, em nome de Jesus. Aonde houver o mal agindo, colocando essa enfermidade, colocando essa maldição, e seja quebrada agora, e seja arrancada agora, e seja destruída agora. Toda força maligna vai saindo, toda maldição que foi mandada, que foi proferida, todo trabalho seja desfeito agora, em nome de Jesus Cristo poderoso. Vai embora. E a igreja ora comigo e diga: em nome de Jesus. Diga: toda doença, toda praga, toda maldição, diga, da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Joga as mãos e diga: sai, 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 e sai, e sai, e sai, e nunca mais volta. Respira fundo aí aonde você está, meu irmão. Deus não tem distância, Deus não tem limite, Deus tem poder. E receba o seu milagre agora, e receba a sua cura agora, receba a sua vitória, receba o agir de Deus na sua vida, receba na sua família agora, receba coisas novas de Deus, em nome de Jesus. Milagres, receba a resposta, receba o livramento na família, receba a libertação agora, receba em nome de Jesus, receba agora o toque das mãos de Deus, receba agora a cura total e completa, receba a libertação agora. O Senhor lhe cumpre a palavra na sua vida. Creia que Deus está fazendo coisas novas na tua saúde. O que era doença hoje é saúde. O que era amarração hoje é porta aberta na sua vida. Meu Deus, se entrega hoje o seu milagre, igreja. O meu Deus, entrega hoje a sua vitória. E se você crê, diga: eu creio. Diga: eu
te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Profetiza na sua vida agora. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Diga glória a Deus. Glorifica Jesus. Amém? Pode sentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E essa palavra Deus vai falar ao seu coração. Amém, gente? Deus vai falar ao seu coração, o nome dele vai ser glorificado. Diga glória a Deus. Mas antes de eu falar da palavra, eu quero chamar a sua atenção para terça-feira agora. Porque terça-feira agora vai ser a última terça-feira da lâmpada, da luz. Você vai trazer a sua lâmpada, nós vamos repor o óleo da prosperidade na lâmpada. Diga glória a Deus. Mas como a lâmpada vai ficar com você, você também vai receber um pouquinho desse óleo da prosperidade, para você não deixar essa lâmpada apagar. Sempre que ela apagar, você vai lá e repõe um pouco desse óleo da prosperidade na sua lâmpada. Por que, pastor, o senhor vai fazer isso? Primeiro, o óleo é bênção de quem? De Deus, principalmente o óleo da prosperidade. E essa lâmpada, nós tivemos muitos testemunhos fortes, muitos livramentos, muita cura. Então eu quero que essa lâmpada continue com você, mas ela continue com esse azeite. Então você vai receber, vão repor, né? Vai repor o óleo da lâmpada, mas você vai receber um frasquinho também com esse azeite nessa terça-feira agora. Então não falte, no nome de Jesus. É a última terça-feira, porque nós vamos começar uma campanha nova que Deus colocou no meu coração e que também vai abençoar muito a sua vida, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vai abençoar muito a sua vida, no nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje, a nossa palavra abençoada. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 8. Em nome de Jesus. Neemias capítulo 8. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra e abrisse muito o teu coração para essa palavra, para você entender o que Deus quer falar, porque Deus vai falar algo forte aqui. Deus vai falar algo que o novo, entenda, o novo vai chegar na sua vida. A partir de hoje, a sua oração, ela vai ser ouvida. A partir de hoje, a sua oração vai ser ouvida. Como assim, pastor? Não era ouvida antes, não? Depende muito. Por quê? Porque entenda uma coisa, a gente aprendeu a orar triste. A gente aprendeu a orar triste, a orar chorando, se lamentando diante de quem? Diante de Deus. Só que Deus não quer saber disso. Deus quer que Deus responda a oração quando a oração é feita com alegria. Cuidado com tristeza, cuidado com choro, cuidado, porque isso aí pode impedir a tua oração de chegar até o Senhor. Você tem que ter muito cuidado com isso. O choro e a tristeza, entenda bem o que eu estou falando a você. É um sentimento, a tristeza é. Todos nós choramos, mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente chora como se a gente quisesse que Deus, Ele tivesse pena de nós.
Deus tivesse pena de nós. E Deus, ele age pela fé. Ele diz: o meu justo vive pelo quê? Pela fé. O justo não vive de lágrimas, o justo não vive de tristeza, o justo vive de fé. E vou mostrar para você hoje na Bíblia, Neemias capítulo 8. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Põe a mão na sua Bíblia. Se você não tem, põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Eu vim aqui para aprender e ouvir a tua voz. Versículo 8, Neemias capítulo 8, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Olha só, leram, Neemias 8:8, leram o livro da lei de Deus, claramente dando explicação, de maneira que entendesse o que a igreja, o que se lia. Olha para cá, gente. Aonde eu passo, aqui em Campo Formoso e em todas as cidades que eu já passei, eu sempre me preocupo com isso. O quê? Que você leia e que você entenda aquilo que você está o quê? Está lendo. Que eu não só chegue aqui, abra, fale, não. Você vê que a gente anda a Bíblia todinha. Daqui a pouco a gente vai caminhar para você ler, mas não é só ler. Tem gente que diz assim: ah, fulano, tu não é abençoado porque tu não lê a Bíblia. Entenda uma coisa que eu vou falar para você: ler só não adianta nada. Você tem que ler e o quê? E entender. Ler e entender. Tem gente que diz assim: ah, fulano, para tu ser abençoado, lê o Salmo 23 todo dia. Eu posso ser sincero para você? Não vai adiantar. Tem que ler e o quê? Entender o que está ali. Tem que ler e entender, ler e meditar, pensar, buscar informação naquilo que Deus está falando. Diga glória a Deus. Aí diz assim no versículo 9, olha só: Neemias, que era governador, e Esdras, os sacerdotes e os escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de que a igreja? Da lei. Aqui é que está o problema de muita gente dentro da igreja. O que aconteceu? O governador e o sacerdote começou a pregar: esse dia é santo, esse dia é um dia separado, é um dia abençoado por Deus. O povo, em vez de se alegrar, o povo começou o quê? A chorar. O povo começou, entenda, a se entristecer com aquilo que se estava lendo, com aquilo que se estava falando. E quando eu disse que é o problema de muita gente na igreja, porque assim, você pode chegar triste, você pode chorar, mas o que a gente cantou agora há pouco? O choro dura o quê? Mas a alegria, ela vem como? Pela manhã. Como é que vem a alegria pela manhã? Já é com a bênção? Já é com o milagre? Não. Muitas vezes a alegria tem que vir com a palavra que você vai receber. A alegria tem que vir com a palavra que você vai ouvir. Às vezes Deus não vai fazer logo um milagre, Deus não vai curar logo você, libertar logo, abençoar logo a sua família, não. Deus costuma primeiro te dar uma palavra, e a palavra que você recebe, e a palavra que você ouve, tem que encher o teu coração de quê? De alegria. Tem muita gente que vem na igreja, eu já atendi pessoas assim, e espero não atender mais, desse jeito não. Amém? Tem gente que vem na igreja, aí ouve o culto, ouve a palavra de quem? De Deus. Aí ela vem com a cara mais limpa do mundo, dizer: ô pastor, eu cheguei aqui tão triste, eu cheguei aqui tão desanimada, e a palavra falou comigo, mas eu continuo triste, mas eu continuo desanimada.
A palavra falou, Deus falou. Só que ela não deixou Deus trabalhar dentro do quê? Do coração. Porque se a palavra falou com ela, a palavra é para te levantar. A palavra é para nos animar. A palavra é para tirar a tristeza do nosso coração. A palavra é para tirar o choro. A palavra é para tirar a dor. A palavra, ela é para transformar, entenda, a tristeza em quê? Em alegria. Quando acontece alguma coisa que me entristece, muitas das vezes é um sentimento, mas eu procuro logo ir para a palavra. Aí quando eu ouço a palavra, quando eu leio e medito, que eu entendo, Deus fala comigo naquele versículo, Deus fala comigo naquela pregação, Deus fala comigo naquela mensagem, pronto, eu já levanto e eu já creio naquilo que Deus falou. E eu já fecho a Bíblia, já alegro meu coração e vida que segue, vamos em frente. Deus está no controle, Deus vai agir, Deus é maravilhoso. Amém, gente? A palavra de Deus, ela é assim na nossa vida, e nós temos que deixar ela agir assim. Deixar ela agir assim na nossa vida. Tem um aparelho no hospital, que quando a pessoa dá um problema de coração, um problema cardíaco, uma parada cardíaca, que eles usam para reanimar aquela pessoa. Tem um aparelho que eles usam que dá uma espécie de choque, né? Para reanimar aquela pessoa. E se esse aparelho ele não funcionar naquela pessoa, aquela pessoa recebe um atestado de quê? De óbito. Morreu, não funcionou. Porque aquele aparelho é para trazer a pessoa de volta, é para fazer o coração voltar a bater. Parou, ele vem lá com choque. O que é isso? É a palavra de Deus na nossa vida. É a palavra de Deus em nós. A palavra de Deus é esse aparelho que se usa. É esse aparelho. Você entra na igreja triste, a palavra de Deus tem que te dar um choque, para você sair daqui animado, para você sair daqui feliz, para você sair daqui alegre. Olha o versículo 10, que forte. Olha o 10, vamos lá que você vai entender aonde a gente vai chegar. Eu estou só começando. Disse assim no versículo 10: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas e tomai bebidas doces. Aí diz assim: tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada, e não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Aí ele continua dizendo: ao nosso Senhor. Tanto vos não os entristeçais, porque a alegria do Senhor é o que, igreja? A vossa força. Então quando você está alegre, você está forte ou você está fraco? Forte. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com um câncer, um exemplo. O médico disse: é um câncer. Qual é o primeiro sentimento? Tristeza. É um sentimento. Qual é o primeiro sentimento? Tristeza. Mas se ela continuar triste, você acha que ela vai conseguir a cura? Não. Você pode perguntar a qualquer médico, ele vai dizer a mesma coisa para você. Por quê? Porque entende isso aqui: a tristeza ela não traz força. A tristeza, coloca uma coisa no seu coração hoje: a tristeza é inimiga da força. A amiga da força é a alegria. Quanto mais alegre você tiver, entenda, mais força você vai ter. Mas pastor, eu recebi uma má notícia, como é que eu vou me alegrar? Você não tem que se alegrar, não é com a má notícia, você tem que se alegrar, entenda, é com a palavra que Deus vai te dar. Porque o médico disse: o diagnóstico é um câncer, a pessoa se entristeceu, beleza, mas Deus fala: eu sou Jeová Rafá, quer dizer, eu sou o Deus que cura. Então a palavra de Deus, ela tem que ser mais forte na sua vida. A palavra de Deus tem que levantar você, tem que enxugar as lágrimas. Qual é a promessa de Deus? Enxugarei dos olhos todas as lágrimas.
Essa é a palavra de Deus. É isso que Deus quer. Que nós abandonamos a tristeza, o choro. Não adianta você vir, pastor, eu vou orar por você, vou pedir a Deus por você, mas eu vou te dar uma palavra que Deus vai colocar no meu coração. E se essa palavra não te levantar, se essa palavra não enxugar tuas lágrimas, não adianta, porque a oração não vai ser respondida. Isso é bíblico. Deixa Neemias marcado, porque a gente volta para aqui, mas vamos ver o que o próprio Jesus falou. Porque tem gente que às vezes ainda duvida da palavra. João, capítulo 16. Vamos ver o que o próprio Jesus disse. João 16, vamos lá. Vamos ver o que o próprio Senhor Jesus, ele falou. João 16, igreja, cuidado com essa tristeza desenfreada, esse choro desenfreado, essa dor que você fica por causa dos problemas. Cuidado, cuida disso. A palavra de Deus tem que te alegrar. Deus está trabalhando, Deus está operando, e Deus quer fazer na sua vida mais. Só que a palavra tem que se levantar. É aquilo que eu falei, ó. A palavra tem que se levantar. A palavra tem que você reagir. Diga glória a Deus. Quem achou aí 16, João 16, achou? Quem não chegou, anota em casa, você já sabe. Versículo 20, vamos lá. Olha o que diz o versículo 20, ó. Em verdade, eu vos digo, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis o quê? Triste. Então Jesus, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está reconhecendo que tem o sentimento de quê? De tristeza. Ele está reconhecendo que tem as lágrimas. Mas eu não terminei o versículo, eu parei na metade. Vamos lá, concluir o versículo, diz: mas a vossa tristeza se converterá em quê? Então pronto. Isso não é matéria de José, isso é matéria de Jesus. Isso não é ensinamento de José, isso é ensinamento de Jesus. Você pode ter entrado aqui triste. Talvez você foi ofendido por alguém, foi perseguido por alguém, talvez aconteceu um problema lá na tua casa, talvez um problema na tua família essa semana. Você pode ter entrado aqui triste, mas olha o que Jesus está dizendo para você: eu quero fazer o milagre, eu quero transformar, eu quero curar, eu quero libertar, eu quero abençoar a sua família. Você precisa deixar a minha promessa alegrar o teu coração. Você precisa deixar minhas promessas alegrar o teu coração. Você precisa deixar a minha palavra alegrar o teu coração. A pessoa está no deserto, mas a palavra diz que o quê? Todo deserto ele é passar. Então isso tem que alegrar você. Eu estou no deserto, mas vai passar. A Bíblia diz o quê? A vossa leve e momentânea tribulação. Você pode estar passando por uma grande tribulação. Você não tem que ficar triste, de cabeça baixa, chorando pelos cantos, não. Por quê? Porque a tribulação ela é momento. Então isso tem que alegrar você. É só um momento, é só uma fase, vai passar. É isso que Deus quer, que alegre o seu coração, para que Ele possa te abençoar. Aí vai dizer no versículo 21, Jesus não acabou não. Ele diz assim, ó, olha só o que ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido no mundo um que é a igreja. Então pronto. Tristeza, a dor de parto é grande. Grande. Pastor, como o senhor sabe? Eu sou pai, contemplei, vi. Quando Emanuel nasceu, a missionária sofreu tanto que quando a enfermeira foi dar, a missionária disse, pode perguntar a ela disse: tira esse menino daqui. Aí ela estava acompanhando a esposa dele também. Hoje tira dela que eu quero ver você tirar. Vai tirar hoje que eu quero ver você tirar hoje. Tira hoje lá que eu quero ver você tirar. Tira hoje. Eu quero ver você tirar.
É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: ei, vai ter momento de tristeza, mas você tem que cuidar logo para transformar esse momento de tristeza em quê? Cuida logo. Você tem que cuidar logo, porque não adianta você ficar se lamentando, chorando, não. Como a palavra está dizendo, o menino já nasceu, agora é cuidar, crescer. Ensinar, educar, alimentar, seguir a vida, ser feliz. E a matéria continua no versículo 22. Estou só começando a palavra. Diz assim, ó, olha só o versículo 22: assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha aí o que Deus está dizendo. Ninguém pode tirar a tua alegria, irmão. Você tem que cuidar. Tem gente que o filho, o problema que o filho está passando, não vícios tem tirado a alegria dela. O vício tem tirado a sua alegria, não. Maior do que o vício é a promessa de Deus na vida da sua família. Tem gente que o problema no casamento tem tirado a alegria dela, não. A Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. O que tem tirado a sua, pastor, o que tem tirado a minha alegria é a dívida. O Deus que você serve é dono do ouro e da prata. Peraí. Não, pastor, o que tem tirado a minha alegria, eu fui no médico esses dias e essa enfermidade tem tirado a minha alegria. Não, você está indo contra a palavra. Ninguém tem que tirar a sua alegria, ninguém. Não é perseguição, não é problema, não é luta, não é tribulação, não. Não deixa apartar do seu coração o quê? Alegria. Lembra que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você estiver alegre na tempestade, você vai estar mais forte para passar pela tempestade. Se você estiver alegre no deserto, você vai estar forte para sair do deserto. Se você estiver alegre, quando o vento soprar, o vento vai soprar, mas a tua alegria não vai deixar o vento te derrubar. Continua, diz assim a palavra, olha só, 23: naquele dia nada me perguntareis. Que dia? No dia da sua você não vai ter dúvida. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Não, você não vai ter dúvida. Por quê? Porque você sabe, eu estou passando hoje, mas amanhã vai mudar essa situação. Amanhã Deus vai me tirar dessa situação. Eu estou vivendo isso hoje, mas o novo de Deus vai chegar na minha vida. Então ele continua aqui, ó, dizendo: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lá conceder, em meu que igreja? Meu nome. Então se você pedir alguma coisa a Deus, você vai receber, mas com o coração triste ou alegre? O que Jesus falou aí? Então tem gente que está pedindo e não está recebendo. Por quê? Ô Senhor, tenha pena de mim. Ô Senhor, tenha pena de mim, Senhor. Olha o que eu estou passando. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que você está vivendo. Diga glória a Deus. Quantas palavras Ele não já te deu até hoje? Quantos versículos Ele não já te deu até hoje? Você continua triste, e você continua chorando, e você continua sofrendo. Aí olha o que Ele diz para você, ó, 24, ó: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebei, para que a vossa alegria seja completa. O que Deus quer fazer? Completar a minha o quê? Está entendendo até aqui, sim ou não? Mas espera aí, só se completa uma coisa que já tem, ou não? Tem gente que pergunta a você assim: fulano, tu disse que ia comprar uma casa, tu já tem o dinheiro? E ele diz assim: eu tenho uma parte, falta completa. Exatamente, estamos começando a nos entender. Então eu chego a Deus em oração com alegria, e Deus faz o quê? Completa. Está entendendo, sim ou não? Você chega a Deus com alegria, o que Deus vai fazer? Só completar a sua alegria.
Só completar, é isso que Deus quer fazer em nossa vida. É isso que Jesus quer fazer. Mas Ele está dizendo, pedir e não receber, porque não pediu. Não pediu com alegria, na certeza. Quando você pede a Deus alguma coisa com alegria, você tem certeza que Deus vai te dar aquilo que você está pedindo. A alegria vai trazer certeza para você. Diga glória a Deus. Voltando aqui para Neemias, para a gente encerrar Neemias. Voltando para Neemias lá para a gente encerrar. Voltando para Neemias. Diz assim, ó, no verso 11, Neemias 8, versículo 11. Quem voltou, diga amém. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Olha só, ó, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo. Diga glória a Deus. E não estejais contristados. Então todo o povo foi a comer e a beber, enviar poções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra que lhe fora explicada. Diga glória a Deus. Então o que foi que o sacerdote fez? Cala a boca, para todo mundo chorar, né? Silêncio, stop, acabou. Ou como dizia minha mãe, engole o choro. Você conhece essa frase? Você conhece essa frase? Engole o choro. Pronto. Aí todo mundo engoliu o choro. Ele disse, hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria. A palavra está aí, a promessa está aí. Deus vai tirar a gente dessa situação. Deus vai mudar essa situação. Aí o povo fez o quê? Entendeu a palavra, foi comer, beber, se regozijar. Sabe o que é? Festejar. É assim que você tem que sair daqui hoje. Você tem que sair daqui hoje. Essa palavra, ela tem que fazer parte da sua vida, não só hoje, mas a partir de hoje, todos os dias. Quando vier a tristeza, quando vier o choro, você já tem que logo converter em quê? Em alegria. Logo, imediatamente, o corpo sentiu baque, Senhor, vá na palavra, vai ouvir um louvor que vai te levantar, vai ouvir uma pregação, vem para a igreja, Deus vai falar com você. Converter em alegria, logo. Você não pode parar, porque se você ficar triste, você vai sofrer. Aí eu tenho que falar de Ana, 1 Samuel capítulo 1. Muita gente conhece a história. Ana e Penina eram as duas mulheres de Eucana. Uma tinha filho e a outra não tinha, não é assim? Aí 1 Samuel, tá? Por favor. Precisa marcar Neemias não. Deixa marcado agora Samuel. Isso, em nome de Jesus. Ana, ou Penina, ela tinha filho e Ana não tinha. E aí criou-se uma rivalidade. Aí no capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 6, diz assim a palavra. Olha que coisa tremenda. Diz assim, no versículo de número 6: a sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. 7. E assim fazia ela de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra rival, pelo que Ana fazia o que, igreja? Chorava e não o que? Olha para cá. Quando a Bíblia diz de ano em ano, não é que ela ia de ano em ano na igreja, não. É que aquela situação já durava muito o quê? Muitos anos. Ana ia para a igreja? Ia. Mas por que Ana ia para a igreja, orava, pedia a Deus e Deus não respondia? Porque toda vez que ela ia o quê? Eita Deus, estamos começando a nos entender. Ela ia o quê? Triste. Toda vez que chegava na hora de ir para a igreja, aí eu via Penina dizer assim, eu imaginando, Penina dizer assim, eu vou levar meu filho porque eu tenho filho. Você vai só porque você é sozinha. Sabe o que eu penso dessa palavra? Eu estava meditando hoje. Sabe o que eu imagino? Esse é o próprio diabo. Você já observou que você já observou que tem dias que você marca para vir para a igreja,
Você passa a roupa, deixa lá a roupa bonitinho. Na hora de você vir para a igreja, acontece uma coisa para entristecer você. Já aconteceu com você, sim ou não? É uma ligação, alguém bate na porta. Misericórdia. Mas é isso. Mas é isso. Eu entendo agora que essa, me perdoe, mas eu entendo. E Penina com Ana era o próprio cão. Ela vai triste, ela vai orar, mas não vai acontecer nada. É por isso que quando você colocar no seu coração de vir para a igreja, aconteça o que acontecer, venha feliz, venha alegre, venha animado, diga glória a Deus. Ou até se acontecer você ficar triste, você tem que se animar na hora, dizer, eu posso até ir triste, mas eu vou sair alegre, que Deus vai falar comigo, Deus vai me abençoar, eu vou sair renovado, eu vou sair feliz. Você tem que vir assim. Você não pode se abater, não pode ficar se lamentando, não. Você não quer viver o novo de Deus? Então pronto. Para o novo chegar, irmão, o velho tem que sair, a tristeza tem que sair para chegar a alegria. A tristeza tem que ir embora. Então era assim. Aí o que acontece? Ela provocava a outra, aí a outra ficava chorando, triste. Sabe quando você fica triste, sabe quem é que se aproxima de você? Não é Deus, é o homem. Olha só o versículo 8, ó. Então Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que chora? E por que não come? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Só o homem. Oh, por que você está assim triste? Por que você está assim chorando? Bota a cabecinha aqui no meu ombro e chora. É só que você vai achar. Você só acha a pena do homem, que o homem tem a pena de você. Tem dó, oh, que dó. Vou fazer uma sopinha para você que você está doente, está triste. Oh. É só isso. Mas não é de Deus. Isso aqui é só do quê? Só do homem. O homem sempre vai se aproximar de quem está chorando, de quem está triste. Aí faz uma sopinha de doente. Aí pronto, e a pessoa fica naquilo, né? E não muda absolutamente o que, igreja? Não muda nada. O que eu estou pregando para você está dentro da palavra de Deus. Não muda nada. Não adianta. Não adianta. O que eu estou pregando para você está dentro da palavra. Não estou dizendo que você não tem que chorar, que você não tem que se entristecer. Eu estou dizendo que quando isso acontecer, você tem que converter logo. Converter é mudar. Você tem que mudar logo. Aí ela foi para o templo. Aí ficou no templo lá, chorando. Aí o profeta Eli pensou que ela estava bêbada. Está embriagada, mulher? Disse, não, eu não bebi comida forte. É que meu coração está amargurado. Eu sou mulher amargurada. Aí o versículo 17, não vou pregar a história hoje. O versículo 17 diz assim, ó: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. O que ela recebeu? Uma palavra. E essa palavra tem que ser o quê? O choque do coração, né? Acho que é um desfibrilizador. Se o nome é esse, desfibrilizador. Lembrei. Estava tentando lembrar, não saía. Quer dizer, eu estava lembrando, só que a palavra não saía certa, né? Aí para mim não ficar aqui por meia hora para anunciar a palavra. Então, essa palavra tinha que ser para o coração dela. Ele disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pediu. Você, quando vem aqui, recebe: pastor, ora por mim. Eu oro, digo a você: fique em paz, confie em Deus, Deus já fez um milagre. Isso tem que levantar você. Isso tem que levantar você. Às vezes a pessoa vem, não tem gente que manda mensagem, me liga: pastor, eu digo: fique em paz, vamos orar, Deus vai dar vitória. Isso tem que levantar você. Isso tem que levantar você. Você vê que aí o que acontece no versículo 18, olha que forte, para você entender, ó. E disse ela: a tua serva
E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Aí diz assim, ó: assim a mulher se foi seu caminho, comeu, olha só, comeu, e o seu semblante já não era mais. É tudo que Deus precisa para operar o milagre. Ela recebeu a palavra. O que Deus quer é que quando você receba a palavra, acabe a tristeza. É isso que Deus quer. Aí o versículo 19 é forte. Diz assim: levantou-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Aí diz assim: e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. Olha só, lembrando-se dela, que é a igreja, o Senhor disse: Ana, hoje está alegre, olha. Os anjos, vem cá, anjo, vem cá. Vem cá, anjo. Os anjos vindo: que foi, Senhor? Olha a Ana, a alegria. Aí eu imagino, eu prego a palavra meditando. Eu imagino um Deus olhando e dizendo: o anjo que está com Samuel, hoje ela está alegre. Então você vai trabalhar, hoje você vai descer lá. Quem está alegre aqui? Tem um anjo descendo aqui com a sua vitória hoje. Tem um anjo descendo lá na sua casa com a cura do seu familiar hoje. Se a palavra está... Você pode ter entrado aqui triste, mas se essa palavra está alegrando o teu coração, eu estou vendo você já testemunhando a sua vitória. Amém? Tem que... O choro, gente, quando vier tem que ser de alegria, tem que ser que você venceu. Diga glória, de felicidade. Amém? Que aí você não se conta de felicidade, mas não é de tristeza não. É de um milagre que Deus fez na sua, o quê? Na sua vida. Não, eu estou chorando. Está chorando de tristeza? Você tem que dar uma bicuda na cara do diabo. Quando alguém vem você, está chorando de tristeza? Não, eu estou chorando de alegria pelo milagre que Deus fez na minha vida. Estou chorando de alegria pela bênção que Deus me entregou, meu irmão. Não é de tristeza não. Aqui o exame aqui, ó. Eu estou chorando com o resultado desse exame aqui, que eu estou curado. Eu estou chorando pelo meu filho que aceitou Jesus. Eu estou chorando porque o casamento do meu filho foi restaurado. Eu estou chorando porque aquela dívida que era impagável, Deus me deu condição, eu fui lá e paguei. Você tem que botar o diabo para acertar o caminho do inferno. O diabo tem que acertar o caminho do inferno, igreja. Olha o versículo 20. Eu já vou sair daqui também. Diz assim, ó: e ela concebeu, olha só, passando o devido tempo, e teve um filho, a qual chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor. O que, igreja? Recebeu ou não recebeu de Deus? Mas recebeu por quê? Por causa da tristeza? Da alegria. Você vê como é que é? A pessoa que está sofrendo, ela precisa de força. Para você ter força, você tem que converter tristeza em alegria. Tristeza em alegria. Senão não adianta. Olha o que diz, tem mais. Acabou não, deixa marcado aqui que eu termino aqui em Samuel, tá? Deixa marcado que fica fácil. Mas abre em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Só voltar aqui. Olha que coisa tremenda. Deuteronômio 34. Diz assim, ó. Acha aí, por favor. Aqui Moisés, ele tinha morrido, né? Aí Moisés tinha morrido. É duro. Eu sei, é duro quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta, sim ou não? É duro, é tristeza. Mas é aquilo que eu falo sempre, ou nas vezes que eu fui a um velório, e eu sempre dou essa palavra: fica a saudade, as boas lembranças, mas a vida não pode parar. Amém? E eu vou te mostrar isso aí agora.
Vou te mostrar dentro da Bíblia. Talvez você me interpretou como um pastor muito duro, mas não. Tudo dentro da palavra é aceitável. Tudo sabendo de colocar as palavras no lugar, aceitável em qualquer lugar. Diga glória a Deus. Então, olha o versículo 34 de Deuteronômio, versículo 8. Diz assim, ó, 34, versículo 8. E os filhos de Israel plantearam, quer dizer, choraram Moisés por 30, o que, igreja? Eu só vou ler a primeira parte. Eles ficaram 30 dias, o que? Chorando. Moisés, e agora? Oh meu Deus, quem vai trazer Moisés de volta? Ninguém. E ele ficou 30 dias. Aí tem gente que fica 30, 60, 90, 1 ano, 2 anos. Não, irmão. A gente chora, tristeza, como eu falei, tem um sentimento, sim ou não? Mas 30 dias? Vai chorar até se demorasse mais um pouco ia começar a chorar sangue, sair sangue do olho, porque não ia ter mais lágrima. E assim o povo ficou. Só que olha, que se você olhar aqui, já é o último capítulo de Deuteronômio. Depois, aí já é a morte de quem? De Moisés. Se você olhar, depois que Moisés morreu, o povo chorou, até não aguentar mais. Mas aí Deus agiu, irmão. Deus disse: espera aí, esse povo está chorando demais. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, é entrar na terra prometida. O projeto não era de Moisés, o projeto era meu. Aí tem gente que olha assim e diz assim: meu Deus, que Deus duro. Não, Deus está certo. Você vai parar seu sonho, vai parar seu projeto, vai se estagnar, você morre. Na minha cidade aconteceu isso com uma senhora. Tinha um irmão que ela gostava muito dele, né? E toda vez que ela fazia feira, mesmo o irmão também tendo condição, ela fazia a feira dela e mandava uma feira para o irmão, que ela gostava. Tudo que ela fazia na casa dela, bolo, tudo ela mandava a gente levar. Tanto eu com meus irmãos, que ela era vizinha, pediam, falavam: leva ali para a casa de fulano, de ir lá levar, tal. Mas ela dava também um agrado pela viagem que a gente ia, sempre fazia isso. Resultado, o irmão dela morreu. Sabe o que aconteceu com ela? Ela se trancou dentro de casa, não queria mais ver ninguém, não queria mais conversar com ninguém, chorando o tempo todo. 3 meses. Quantos meses? Ela morreu também. Ela morreu também. E você também já deve ter visto caso parecido. Não é um caso isolado, você também já deve ter conhecido caso parecido. Isso tristeza, dor, choro. Só que aí o que Deus fez com Josué? Deus disse: não, peraí, olha o versículo, olha Josué capítulo 1, versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra: ser forte. E o que, igreja? Josué capítulo 1, versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tem uma Bíblia que diz assim: tem de bom ânimo. Tem algumas aí no meio de vocês que tem assim: tem de bom ânimo. Diga glória a Deus. Então Deus falou: peraí, para de chorar, peraí, tem que entrar na terra. Vocês estão aí chorando aí com Moisés, vocês têm que entrar onde? Na terra. E Deus falou 3 vezes. Se você olhar o versículo 7 de Josué 1, Deus fala. E se você olhar o versículo 9, Deus fala a mesma coisa. Essa é a realidade. Peraí, Deus disse: ei, ô Josué, vai chorar até quando? Vai chorar até quando? E o projeto? E entrar na terra? Não, bora. Tem de se animar. Diga glória a Deus. Tem que se levantar. Tem que se animar. Tem que se animar. Vamos em frente. Deus é com a gente. Deus é grande. Deus é fiel. Deus não falha.
Amém, igreja? Está entendendo até aqui, sim ou não? Então vamos terminar. Volta lá para 1 Samuel lá. Só que no capítulo 30 agora. Eu pedi para você marcar para ficar mais fácil. 1 Samuel, onde você deixou marcado, versículo 30. Então você está entendendo o que Deus quer? Deus disse: não, peraí, tem a terra prometida. Vocês ficam aí chorando, já tem 30 dias. Já enterrou Moisés. 30 dias só tem os ossos. É ou não é? E o povo continuava o quê? Chorando. Deus disse: não, bora se animar, que nós vamos entrar na terra prometida, que mana leite e mel. A vida é assim. Tem que mudar logo. Amém? Diz assim, ó, 1 Samuel capítulo 30. Quem chegou, diga glória a Deus. Olha o que vai dizer aqui no versículo 1. 1 Samuel capítulo 30 diz assim a palavra: e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag. E aí diz assim: e está ferido e queimado, e tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matara, nem pequeno nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu quê? Caminho. O que aconteceu aqui? Davi chegou da guerra com seus homens, encontrou a cidade, mas não encontrou nem as filhas e nem a mulher. Os homens também não encontraram nem suas filhas nem suas mulheres. Imagina a pessoa chegar na rua que ela mora, está lá as casas tudo queimada, dela também, move, tudo, acabou tudo. Assim aconteceu com eles. Tudo queimado, tudo destruído, não encontrou a sua família. Qual é o sentimento? Versículo 3: tristeza, é ou não é? Tristeza, família. Olha o 3, diz assim: Davi e os seus homens viram a cidade, e diz assim: e Eia a queimada, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz a chorar, até não terem mais força. Para quê? Está vendo? A alegria do Senhor é a nossa, o choro tira a força. Viu aí? Choraram, até não ter mais o quê? E o pior, que quando você chora demais, a mente da pessoa fica vulnerável. A pessoa chora demais por causa do problema, porque não muda, não transforma, aquela tristeza demais, entenda? A tristeza demais faz a mente da pessoa ficar vulnerável. E você sabe, como diz o ditado, mente vazia é o quê? Oficina do diabo. A pessoa está ali, o diabo não quer saber do sofrimento, não. O diabo quer saber, ela está triste, né? Então vou começar a colocar uma coisinha aqui na cabeça dela. Faz isso, faz aquilo outro. Tem gente, você sabia que tem gente que se joga de prédio? Se joga de ponte? Sim ou não? Se enforca. Quem é que fala no ouvido da pessoa? Diabo. O diabo aproveita que ela está o quê? Triste. O diabo aproveita que ela está triste. A pessoa está triste ali, o diabo diz: pronto, se joga lá de cima que acaba tudo, bicho. A pessoa está ali triste, desanimada, o diabo diz: se enforca, pronto, acabou. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Diga. Mas para você entender o que é que traz. Olha a prova disso aí, olha o versículo 6. Olha a prova. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de que, igreja? Apedrejá-lo. Aí o versículo 6. Quer dizer, o povo, todo mundo chorando, depois todo mundo olhou para Davi e disse: vamos apedrejar ele. O culpado é ele. O culpado é ele. Agora eu te digo, apedrejar Davi adiantar alguma coisa? Não. Chorar, igual eles choraram até perder as forças, adiantou alguma coisa?
Aí continuando o versículo, diz assim agora, olha só, falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas mulheres. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. É isso que vai fazer a diferença. Diga glória a Deus. Todo mundo chorando, a minha mulher, os meus filhos, as minhas filhas, vamos apedrejar. Davi fez, opa, apedrejar não. Apedrejar não. Estamos aqui chorando, aqui sofrendo, mas apedrejar não, já sei. Deus vai mudar essa situação. Eu imagino Davi levantar e dizer, não precisa ninguém me apedrejar não, porque lá em cima tem um Deus. Tem um Deus que me deu muitas vitórias e vai me dar vitória, vai mostrar onde está nossa família. Não tem ninguém morto, eles levaram, então nós vamos se animar, vamos levantar, porque tem um Deus que é por a gente. Aí o versículo 7 diz assim, ó: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar as trouxe o que? A Davi. Sabe o que é estola? Veste. O que significa isso? Tira as vestes de tristeza e coloca vestes de quê? De alegria. Tira as vestes de luto, amém? De planto. Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que Deus não manda a palavra em vão. Alguém aqui está sendo tocado por essa palavra. E Deus está dizendo, tira as vestes de tristeza, de luto, e coloca a veste de quê? De alegria. E aí no versículo 8 diz assim, já estou terminando, hein? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei o bando e alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato os alcançará e tudo os libertarás. Mas como é que ele foi falar com Deus? Todo mundo chorando? Não. A Bíblia diz que ele se reanimou e foi falar com Deus. Deus disse, pronto, agora tem resposta. Aí o versículo 18, aí mesmo, 30:18, para a gente encerrar, diz assim a palavra, olha que tremendo. Aí diz assim, ó, assim Davi salvou a tudo o quanto havia tomado, e os amalequitas também, aquilo quando ele dos amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Aí diz o 19, ó, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, e nem os despojos, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi o tornou a trazer. Diga glória a Deus. Então quando ele se reanimou, tudo que foi perdido, ele trouxe de volta. Então Deus está falando com você hoje. Você tem um Deus, amém? Então você tem que enxugar suas lágrimas, irmão. E entenda isso, tristeza, ela é um sentimento, mas eu não posso viver a minha vida toda assim. Eu tenho que procurar converter logo essa tristeza em alegria. Eu tenho que procurar converter logo. Eu tenho que procurar mudar logo isso. Eu preciso mudar logo isso. Amém, gente? Por quê? Porque tua oração vai ser ouvida. Coisas novas Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus tem para fazer e Deus Ele quer fazer. Mas enquanto você ficar diante de Deus só se lamentando, não adianta, não se lamente não. Você pode pedir, peça, mas peça com alegria. Peça na certeza do seu milagre, peça na certeza da sua cura, peça na certeza da bênção da sua família. Amém, gente? Alegre o seu coração com a palavra de Deus. Deus é contigo. Ele diz, eu não te deixarei e eu não te desampararei. Ele diz na sua palavra que mesmo se uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, ele diz, dele não me esquecerei eu, o Senhor.
Deus nunca te esqueceu, Deus nunca te abandonou, Deus nunca te deixou só, Deus nunca virou as costas para você. Então alegre o seu coração hoje. O que você vai dar certo, amém? Coloca no seu coração, vai dar certo. O que você está fazendo vai dar certo. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar teu projeto, teu plano vai dar certo. Diga glória a Deus. Não é pelo médico, não é pela medicina, mas o tratamento que você está fazendo vai dar certo. Esse medicamento que você apresentou a Deus vai dar certo. Alegra hoje o teu coração. Alegra o seu coração hoje. Você está buscando a quem? Então a porta vai abrir para você. Seu familiar vai ser liberto, sua família vai ser restaurada. Alegre o seu coração. Você vai sair daqui hoje triste? Hã? Não venha para cá pedir oração com tristeza, não, você não vai receber não. Tô brincando, mas é verdade. Amém, gente? Fica de pé. Coloque essa palavra hoje no seu coração, igreja. Deus falou muito aqui hoje. Deus falou muito aqui hoje. Às vezes nós somos surpreendidos. Quem nunca foi surpreendido, né? Quem nunca foi surpreendido? Eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente se entristece, Deus não age. O homem é injusto. O homem é o quê? Injusto. E eu digo uma coisa para você: o homem é injusto. E às vezes a gente se entristece com a justiça do homem. Mas eu estou falando para você como um testemunho, para você gravar isso no seu coração. Eu já fiquei triste com a injustiça do homem. E os dias que eu fiquei triste, lá em 2023, no começo de 2023, começo de janeiro, fiquei triste com a injustiça do homem. E nos dias que eu fiquei triste, é como se eu sentisse que Deus não tivesse fazendo nada, tivesse apartado de mim. Mas eu conheço a palavra, e eu converti a tristeza em alegria. E o céu está aberto neste lugar. Deus tem abençoado muito este lugar, e você é testemunha disso. Você tem visto isso. Então eu estou falando para você como um testemunho. Cuidado, cuidado, porque talvez é por isso que Deus não está te atendendo. Não estava, porque a partir de hoje Deus vai te atender. Coloque a sua mão no seu coração, Pai. Feche os seus olhos, Pai. O Senhor trouxe hoje uma palavra que muitos estavam precisando ouvir. Muitos, meu Pai, ouvirão esta palavra através das redes e serão abençoados através dessa palavra, e serão tocados através dessa palavra, e serão avivados através dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que o teu povo possa sair daqui hoje alegre, feliz. Que toda tristeza, tudo que tem tirado a alegria, o Senhor Jesus disse, e a alegria ninguém vai tirar. Tudo que tem tirado a alegria dessa pessoa, tudo que tem tirado a alegria desse homem, dessa mulher, seja repreendido agora. A Bíblia diz: resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. E nós fazemos esta oração agora, e eu repreendo agora todo mal que tem causado tristeza, que tem causado choro, que tem feito essa pessoa chorar de tristeza e se lamentar. Esse mal saia agora, em nome de Jesus. E que a partir de hoje essa pessoa receba a alegria que vem do alto. Que essa pessoa a partir de hoje receba a alegria que vem do céu. A alegria do Senhor, igreja. Alegre o seu coração, meu irmão, porque você tem um Deus. Porque você tem um Deus que vai prosperar você, que vai te abençoar. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vide, mesmo que o campo não dê mantimento, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Deus Todo-Poderoso,
Tá chorando porque se você tem um se Deus você tem um Deus que cuida de você, que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo Você está passando que você tá passando, e mandou te dizer. e mandou te dizer que Ele está cuidando. Oh, Espírito Santo, Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. nem era para você Nem estar era aqui, pra você tá aqui, mas mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Eita Deus, Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. é isso que Deus está falando com Deus você. mandou te dizer que vai acontecer. Aleluia. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus é maravilhoso. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. É isso. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: Esse aí eu vou levantar. esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, não chore. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama.